Boa noite a todos e todas, que a graça do nosso Senhor Jesus continue conosco, amém? Amém. As crianças, grande aventura, momento delas se dirigirem à programação preparada para a idade delas, sejam abençoadas lá, crianças, em nome de Jesus. Que bonito, quanta gente nova no louvor, não sei se vocês repararam, né? Mas isso é motivos para agradecermos a Deus, Nós estamos finalizando uma série no livro de Ruth, hoje é o último capítulo, o quarto capítulo. O livro de Ruth tem 4 capítulos, e nós falamos já sobre 3 capítulos, fizemos uma pausa por conta do aniversário da igreja, e vamos agora para a cena do último capítulo, para as cenas do último capítulo, na verdade. Então quero convidar você nessa noite a abrir ou acessar a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo inteiro, Ruth, capítulo 4. Enquanto você abre, eu vou beber água na garrafinha da igreja. Não sei se vocês viram, a igreja vai ter uma lojinha também para construção, que vai ficar ali após os cultos. Já tem garrafinha para vender hoje, né? Tem garrafinha, tinha esgotado. Quem quiser, quem não comprou, ó, juntos somos mais. Garrafinha, você cola o seu nome, né? Tá lá. E tem camisetas também. Bom, vamos à leitura da palavra de Deus. Ruth, capítulo 4. Ruth fica antes do livro de Samuel, do profeta Samuel. E diz assim, o início do capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando, por acaso, o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Depois disse ao resgatador: "Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque, que era marido de Noemi. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que o adquira na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu." "Eu a resgatarei", respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: "No dia em que você adquirir as terras, então, de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança." Diante disso, o resgatador respondeu: "Nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo." Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: "Adquira a você", ele também tirou a sandália, que significava também uma renúncia do seu dever e do seu direito. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: "Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso." Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: "Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel, esposas de Jacó. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá." Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: "Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos.
Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Ram, Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Vamos orar? Deus, nós te pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando com a sua palavra, porque nós sabemos que ela é sempre, em todo o tempo, transformadora, esclarecedora, iluminadora para as nossas vidas. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, nós chegamos então ao último capítulo do livro de Ruth, dessa série de reflexões que nós estamos fazendo, e nós estamos dizendo durante essas reflexões que, assim como a história de Ruth, ela é marcada por diversos tempos de existência, as nossas histórias também são marcadas por diversos momentos de existência. E a gente está dizendo então que a história de Ruth, ela tem muito a ver com a nossa própria história. Quem nunca passou, por exemplo, por um momento igual o tempo que Ruth estava vivendo no capítulo 1, que é o momento do sofrimento. Quem nunca passou, quem nunca teve que também ser arrastado, talvez na vida, por conta de uma perseverança, que é uma resistência que exige da gente uma força descomunal, mas que é por vezes a única maneira, naquele momento, da gente continuar adiante, como está relatado no capítulo 2. Quem nunca teve o coração retomado por uma esperança ativa, que demanda às vezes ação para sonhar com um novo horizonte, sabe, uma esperança como nós falamos da última vez, no capítulo 3, uma esperança em meio ao desespero que faz com que nós tracemos planos, que nós oremos às vezes de olhos abertos, para que a gente possa também traçar planos e, de fato, não se render ao fatalismo, aquilo que seria um destino puro e simples da vida. E quem nunca teve a graça da possibilidade de um recomeço? O capítulo 4 do livro de Ruth fala justamente sobre isso, sobre o tempo de um recomeço. Todo mundo já passou por esse lugar, eu imagino pelo menos, e se você, ou se tem alguém aqui que ainda não passou por esse lugar, é bom que você saiba que nessa vida que nós vivemos com Deus, existe sempre a chance da gente recomeçar. Sempre, sempre. Então, só para recapitular, para aquelas pessoas que não conheciam a história, ou que não conhecem, ou que não estavam aqui, porque na semana passada, como eu disse, a gente fez uma pausa, então ficou um pouco mais distante toda a história do livro de Ruth, mas lembra que o livro de Ruth começa com a história de Noemi, que era casada com Elimeleque. Eles saem de Belém, da terra do pão, porque há fome, e vão para a terra de Moabe. Depois de partirem de Belém, eles têm 2 filhos nessa terra de Moabe, e os filhos, depois de Elimeleque, que morre na terra de Moabe, os filhos se casam e depois morrem também, lá naquela terra estranha, e Noemi ficou com as 2 noras na terra de Moabe como uma estrangeira, e acaba a fome em Belém. Então, Noemi decide voltar para sua terra. Uma das suas noras fica em terra de Moabe. A outra nora, que é a Ruth, decide voltar com Noemi, abandonando a sua cultura, o seu povo, os seus deuses, e seguindo Noemi para onde ela for, para onde ela estava indo. E chegando em Belém, a Ruth e a Noemi tentam então reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história, porque depois das tragédias, a gente sempre precisa tentar reconstruir
a nossa vida. E o capítulo 3, então, fala sobre essa tentativa de um recomeço. Noemi envia sua nora para uma festa, não sei se vocês se lembram, depois da festa da colheita, e apresenta a ela um plano para que ela se deitasse aos pés de Boaz, um homem rico, da família do seu marido, que poderia ser, na sua história, o resgatador. Um homem que tinha, por lei, o direito de tomar não apenas as terras do falecido, mas também que poderia, inclusive, se casar com Ruth e dar filho para que essa descendência de Elimeleque continuasse. Então, a figura do resgatador, só para a gente se lembrar, aparece em Israel como essa possibilidade de continuidade de uma família que tinha sido acometida por uma tragédia e não tinha mais a sua descendência. Em Israel, uma família que não tivesse gerado filhos, era uma família que havia sido desgraçada pelo destino, praticamente, porque a perpetuação da descendência, do nome da família, era de fato a melhor herança e ela só acontecia a partir do nascimento de um filho. E o capítulo 3 então termina com Ruth voltando para casa e dizendo para sua sogra: parece que as coisas vão funcionar, parece que deu bom. O Boaz pediu um tempo, porque existe, como eu disse na última pregação, um rito em Israel, e por mais que Boaz fosse um resgatador, havia um outro parente mais próximo que tinha o direito de resgatar, se assim quisesse, a família de Noemi antes do próprio Boaz. E a gente chega assim, então, no capítulo 4. No capítulo 4 do livro de Ruth, e o capítulo 4 descreve exatamente esse rito de resgate de uma família, que é justamente a possibilidade de um recomeço. O capítulo começa com a descrição, no início, de um rito de resgate. No mundo antigo, em Israel, todas as coisas que aconteciam em praça pública, em um lugar específico, como se fosse uma espécie de cartório contemporâneo. Então, as praças públicas eram o lugar das testemunhas, dos acordos, dos tratos, dos contratos. E o Boaz, o texto diz que ele vai então e se dirige para a praça pública, na expectativa de encontrar o seu parente que tinha direito sobre o resgate, para saber se ele queria resgatar essa família, porque senão ele o faria. E acontece aqui um acaso com D maiúsculo. Sabe, acaso com D maiúsculo? Deus, agindo. Porque quando ele chega na praça pública, o texto diz que o seu parente passava por ali naquele momento, justamente naquela hora que ele chega ali. Eu não sei se você vai se lembrar do que eu disse quando nós estávamos falando do capítulo 2 desse texto. A autora do texto diz que, por acaso, no capítulo 2, a Ruth caiu para colher espigas na terra do Boaz. E eu disse a vocês, na ocasião, que essa expressão por acaso, ela sinaliza, na verdade, uma fala muito irônica da autora, como se ela quisesse dizer: olha, por providência divina, ela caiu na terra do Boaz. Quer dizer, um acaso com D de Deus maiúsculo. Os judeus, eles não acreditavam em um mundo regido pelo acaso. Eles não acreditavam nisso. Os judeus acreditavam em um mundo regido por uma providência. E talvez providência seja um termo muito teológico, que você não esteja familiarizado com ele, mas é uma expressão que a gente usa para falar do cuidado de Deus na teologia, em nossa história, em nossa vida. Nós não pensamos o mundo como um espaço de acaso e contingência somente. Nós pensamos um mundo como um espaço de cuidado, um espaço em que Deus cuida dos seus filhos e das suas filhas, de tal forma que mesmo que as coisas, ou que se as coisas pareçam casuais, assim, coincidente, na verdade, existe sempre em nós uma
perspectiva maior de que um Deus providencialmente cuida de nós todos, na nossa história. Porque esse Deus é a expressão da generosidade. Um Deus que cuida porque caminha conosco na nossa história, não nos deixa sozinhos. E eu não estou dizendo aqui, vejam bem, com esse termo da providência, que tudo o que acontece porque Deus quis. Não é isso a providência de Deus, né? Há coisas de fato que fazem parte da existência, são coisas que podem ou não acontecer, coisas que são de fato contingentes, sem um motivo maior ou menor, justamente porque essa realidade na qual nós todos e todas vivemos se chama vida, e isso é a vida, né? Mas o que eu estou dizendo é que esse conceito de providência, com esse conceito, é que mesmo acontecendo o que aconteceu, e que poderia não ter acontecido, Deus ainda assim continua cuidando da nossa história. Isso é providência, né? Então, assim como no capítulo 2, no capítulo 4, a gente vê uma mesma provocação nesses termos, porque quando a autora do texto diz que Boaz vai para a praça pública e que justamente naquele momento o seu parente passa por ali, o que a autora está querendo dizer, mais uma vez, é que não há acaso nessa história, existe um cuidado de Deus, existe um Deus que cuida por vezes dos detalhes da nossa vida e da nossa história, um Deus que se importa, um Deus que age, um Deus que não fica de braços cruzados enquanto a gente sofre. Então esses homens se encontram no espaço público, e o que Boaz faz então a seguir é chamar testemunhas que confirmem o contrato que eles vão fazer ali. Ele reúne 10 homens e pede que esses homens permaneçam ali, para que eles então atestem aquilo que será firmado entre as partes. E ele então se dirige ao seu parente dizendo o seguinte: é possível que você saiba, mas vou te dizer, Noemi, viúva do nosso querido Elimeleque, voltou para a nossa terra, e essa família pode ser resgatada. E você é o resgatador dessa família. Eu também sou, mas você tem a prioridade da escolha. Você quer resgatar Noemi e as terras de Elimeleque? E aí vem a resposta do sujeito, que representa aquela resposta que a gente não deseja ouvir. Porque, na verdade, a gente faz, às vezes, uma pergunta retórica, dependendo de uma ou outra situação, por conta da situação, por conta da educação, e a gente gostaria, na verdade, que o camarada dissesse assim: não, vai em frente. Mas, justamente na hora que a gente quer que a pessoa diga: não, vai em frente, não quero, a gente ouve da pessoa a resposta que a gente não conseguiria, ou não gostaria de ouvir, na verdade, que é: eu quero. Eu quero. O resgatador disse: eu quero. Sabe? Está aqui o último pedaço do bolo que a Cleusa fez para o aniversário da igreja. Quem está lá distribuindo, né? Sobrou um pedaço. Você quer? Estou pensando, vou levar para casa, comer lá, assistindo o jogo. Não, você quer? Doido para ouvir da pessoa falar: não quero, pode ficar, você trabalhou tanto, né? Está interessada no pedaço, fica aí. Mas a pessoa fala: não, eu quero, já comi 3 pedaços, eu quero. Eu quero muito. E você pensa lá dentro: por que eu ofereci? Por que eu fui oferecer? Então é o que está acontecendo aqui. Porque quando ele fala: você é o resgatador, você quer? O sujeito diz: quero, eu quero. Provavelmente, o resgatador, ele está pensando na terra de Elimeleque, que não deveria ser muito grande, não deveria estar em boas condições, porque quando a Noemi e a Ruth voltam para Belém, elas passam fome. A Ruth vai colher espigas na terra de outros, como na terra de Boaz, mas era um pedaço de terra, e aquele homem estava interessado num pedaço de terra. E Noemi já era uma senhora, já tinha tido filhos. Aquele homem sabia que não teria obrigação de se deitar e ter filhos com a Noemi.
E por um instante eu imagino na cabeça de Boaz todo o projeto, toda aquela conversa que ele teve com a Ruth no capítulo 3, indo por água abaixo, sabe? Mas o Boaz, ele se demonstrou, pelo menos nessa história do livro de Ruth, um homem sensato. Ele respeita o rito, mas ele coloca tudo sobre a mesa. Então ele vai lá e se lembra o seu parente de que a Noemi, ela não está sozinha. Ela não está sozinha. Uma mulher estrangeira, jovem, que nunca tinha tido filho, tinha voltado com Noemi em lealdade a ela. Uma mulher digna, que abandonou a sua terra, que deixou a sua cultura, que abandonou os seus pais, que abandonou os seus deuses, e que deixou a sua vida para cuidar da sua sogra. Aquela dignidade daquela mulher não poderia ser esquecida, o Boaz diz para o resgatador. Então deixa eu comentar algo aqui, talvez seja uma grande lição do texto para a gente também. A gente vive uma vida digna às vezes, e a gente acha que a dignidade que a gente tem, às vezes, não é notada pelas pessoas. Às vezes, inclusive, a gente questiona se vale de fato a pena a gente viver uma vida digna nesse mundo, porque na nossa leitura de mundo, a pessoa, o sujeito que vive uma vida que não é tão digna, tem a sua história mais recompensada do que a nossa, porque a gente não precisa viver muito para descobrir, às vezes, que o mundo é dos espertos. E a pessoa que está sempre dando jeitinho, a pessoa que está sempre passando por cima de valores, a pessoa que está sempre lacrando em todos os momentos, ela vai lá para frente na fila do reconhecimento. E a outra que vive, talvez, de uma maneira honrada, guardando seus princípios, dormindo com a consciência tranquila, sabe, essa pessoa é esquecida. Às vezes ela não é notada. E a gente, de fato, a gente precisa abandonar essa leitura equivocada que diz que o mundo é dos espertos, porque os nossos atos dignos, eles ficam registrados na história. Nós estávamos aqui quarta-feira na comemoração dos 70 anos e nós ouvimos uma série de testemunhos, de nomes sendo citados de pessoas mais velhas, que fizeram história aqui nessa comunidade, de pessoas que nem estão mais aqui entre nós, entre os vivos, mas que seus nomes e seus atos ficaram registrados como testemunhos de vida, porque pessoas de caráter, pessoas que tentam viver com dignidade, elas são lembradas e seus feitos ficam para além delas. E às vezes a maior recompensa que a gente pode receber na vida não está nas portas que nos são abertas, mas na possibilidade de sermos lembrados como gente que tem um nome honrado, que tem uma história bela. O sábio já nos disse em Provérbios, um bom nome vale muito mais do que as riquezas. Provérbios 22, verso 1. Ruth foi uma mulher que viveu uma vida digna, uma vida bela. E Boaz, no meio desse contrato, ele resolve dizer ao resgatador que ele poderia ter as posses do Elimeleque, mas fez questão de ressaltar: Noemi não está sozinha, existe uma jovem chamada Ruth e a gente não pode se esquecer dela. Aí esse camarada vai ali e diz assim: então não é interessante para mim não, porque pode deixar passar. Pode comer o pedaço de bolo da Cleusa aí, eu não vou querer. Porque a gente não sabe muito bem o motivo da recusa dele. A gente não sabe, por exemplo, se ele deixou passar porque ele não tinha interesse em ter novos filhos, e ele sabia que isso deveria acontecer. A gente não sabe se ele deixou passar porque ele não queria se casar com uma moabita, por conta do conflito cultural que existia entre judeus e esse povo. A gente não sabe se ele não queria repartir as terras que ele já tinha com a família dele, com novos filhos. E é isso ele diz, mais ou menos, eu não quero, pode ser que eu tenha problema com a família que eu já tenho aí, problemas de propriedade, caso eu assuma a Ruth como a minha mulher. E aquela história do projeto de Boaz, então, volta para a mesa. E o Boaz deve ter respirado. Fala, ufa,
Então está tudo bem agora, né? Eu já estou aí, já que você não quer, então eu vou assumir essa família. E é isso que acontece. Boaz aparece nessa história como homem que resgata uma família sofrida de Ruth e Noemi e dá a essa família a possibilidade de um recomeço. Esse é o Boaz. E a partir desse momento, o texto que nós lemos faz questão de dar para a gente algumas informações que parecem muito técnicas, informações que parecem muito desconectadas assim da nossa vida, mas que talvez sejam as informações mais relevantes de todo esse texto, e é por isso que talvez esse texto se encontre nesse conjunto de compilado de textos sagrados no qual nós chamamos Bíblia. A autora do livro diz que Boaz se casa com Ruth, se deita com Ruth, que finalmente essa mulher pode então dar à luz a um menino. E veja bem, essa mulher engravida de um menino, Isso para a nossa cultura, no nosso tempo, não diz muita coisa a não ser uma coisa, de fato, que é o nosso desejo de ter menino ou menina, né? Do tipo, eu queria ter um filho, eu gostaria de ter uma filha, quando veio o primeiro eu pensei que ia ser menina, né? Mas para aquela cultura e para aquela época, uma mulher que havia tido sua história desgraçada do jeito que foi, a história de Ruth, engravidar de um menino significava mudar todo o estigma social que havia sobre ela. Porque uma mulher que não engravidasse, naquela cultura, naquele tempo, era uma mulher considerada amaldiçoada por Deus. A mulher, no mundo antigo, ela servia para ter filhos, para dar luz a filhos. E uma mulher que desse luz a filhas, a meninas, era uma mulher abençoada por Deus, mas nem tanto, porque a continuidade do nome da família para aquela cultura só se passava através do menino. E que bom, né, que as culturas evoluem, né, que os tempos mudam e que a gente consegue perceber que meninos e meninas, filhos e filhas, são igualmente dádivas do céu, presentes do eterno para as nossas vidas, né? São a possibilidade da gente passar adiante aquilo que nós recebemos. Não tem muito a ver com dinheiro, quem tem filho, quem tem filha, sabe, quem acompanha sobrinho, sobrinha, não tem a ver com posses, mas com educação, com caráter, com fé. É isso que a gente passa, a responsabilidade, sabe, de fazermos com que as gerações que vêm, que estão chegando, guardem a mesma fé que nós recebemos das gerações que estavam aqui quando nós chegamos. Os nossos filhos e as nossas filhas são herança do Senhor, são presente do Eterno. Então, diante dos seus filhos, das suas filhas, sejam eles quem forem, agradeça a Deus pelo privilégio de poder passar adiante o bom nome que um dia você recebeu, de ensiná-los no caminho, lançando luz do Evangelho sobre esse caminho da verdade que você acha que ele deve percorrer, apresentando a esses filhos uma ética cristã, uma ética de Jesus, sim, por que não? Fazendo com que eles sejam, nesse pedaço de terra, onde todos nós vivemos, uma esperança para o mundo de amanhã. Nós estamos tanto falando sobre futuro, sobre o que vai acontecer, né, num futuro próximo, inclusive. Eles precisam ser essa esperança de pessoas que podem mudar a realidade presente. E os nossos filhos nos trazem, então, essa lembrança, não apenas de que Deus é bom para conosco, mas que nós precisamos ser também bons com os outros. Nós estamos, então, diante dessa mulher, Ruth, uma mulher sofrida, viúva, jovem, estrangeira, pobre, que tem a possibilidade de recomeçar, porque com Deus sempre existe a possibilidade de recomeço da nossa vida. A história de Ruth talvez pode não fazer ponto de contato com a sua história, na perspectiva familiar, como ela é apresentada aqui no texto, porque você pode estar num lugar muito bom, muito estruturado,
onde as coisas estão talvez no seu devido lugar, mas é possível que você precise de um recomeço no seu trabalho, é possível que você precise de um recomeço nos seus sonhos pessoais, é possível que você precise de um recomeço na luta pela sua saúde. Não sei, é preciso que você precise de um recomeço, na verdade, na sua área afetiva, ou até mesmo na sua caminhada de fé. Eu não sei onde você está, mas essa história nos serve como um marco, como uma lembrança de que em Cristo Jesus, que é o nosso resgatador, nós sempre podemos recomeçar. E essa mulher então recomeça, diz o texto, recomeça com um ventre, com a vida, com o nascimento, recomeça com a notícia e com um emblema da esperança que sempre há capítulos novos para nós vivermos na nossa vida. Uma mulher grávida, feliz, com a possibilidade de fazer não apenas com que o nome do seu falecido marido continuasse, mas de fazer com que a vida da sua sogra também fosse restaurada a partir da vida dela. E em Israel acontecia uma coisa muito curiosa em relação ao nome das crianças que eram dados, porque quando um bebê nascia, os pais poderiam escolher o nome desse bebê, mas também a comunidade poderia fazê-lo. Isso é interessante. E os pais, quando escolhiam o nome do seu filho e da sua filha, eles escolhiam por duas vertentes. Ou olhando para trás, em um fato marcante da história deles, seja feliz ou triste, e davam então um nome a essa criança para esse fato que elas não queriam se esquecer, né? Ou, de fato, olhavam para o futuro e projetavam, né, o nome desse filho como uma esperança de futuro, de um novo horizonte para a vida. E no caso aqui do filho de Ruth, foi a comunidade que escolheu o nome. Foram as mulheres que deram o nome do filho do Ruth, da Ruth. Não sei se você observou no texto. O texto diz que essa mulher vai para a rua, praticamente com um bebê no colo, e a comunidade olha para essa criança e diz: o nome dessa criança vai ser Obed, que significa servo. Servo. E eu acho aqui que há uma sensibilidade muito grande dessa comunidade que dá o nome para esse bebê. Aquela gente se deu conta de que aquele menino serviria sua mãe e a sua avó, mesmo antes de ter consciência disso. Sabe? Essa é uma coisa muito bonita da vida. As pessoas cumprem papéis servis, no bom sentido da palavra, obviamente, né, sem que elas tenham, às vezes, consciência daquilo que estão fazendo. A alegria que um bebê traz para uma casa, sem que ele ainda tenha consciência de que ele é um indivíduo, né, é um fato na história de muita gente, às vezes de pais que estavam brigados, de famílias que estavam desunidas. Então, às vezes, uma palavra despretensiosa que você dá a alguém no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, aqui na igreja, sabe, que você levou porque você sentiu no coração que deveria falar alguma coisa para aquela pessoa, sem se dar conta de que aquela palavra era, na verdade, uma palavra enviada por Deus para aquela pessoa. Eu não sei se a gente consegue entender isso, a amplitude de um gesto simples, né? Nós somos Obed, na verdade, nós somos servos e servas, todos nós somos servos e servas, ou deveríamos ser uns na vida do outro. Todos nós deveríamos encarar a vida como essa, ou com essa possibilidade de servirmos alguém, ou de servirmos a muitos alguém, sabe? Essa deveria ser uma perspectiva de vida da nossa parte. Como é que eu posso fazer com que a minha existência cumpra esse papel de abençoar o meu próximo, de servir o meu próximo? O que eu posso fazer na minha casa para servir aqueles que moram comigo, que estão mais próximos, são os próximos mais próximos? Como é que eu posso fazer para que a igreja não seja um espaço onde eu procuro somente para ser abençoado, mas seja um espaço de fato
onde eu me coloque à disposição. Como é que eu posso fazer para que no meu trabalho eu contribua para e não apenas receba de? É uma perspectiva de vida que pode nos posicionar na nossa história de uma outra maneira. Não foi sem motivo, meus amigos e amigas, que Jesus de Nazaré tratou o serviço como um dos gestos mais subversivos e nobres do seu ministério. Jesus certamente sabia que nós, filhos de Adão e Eva, dessa humanidade vulnerável, complexa, ambígua, que nós desejamos muito essa experiência de sermos servidos. Afinal de contas, ser servido é bom demais. É bom ser servido. Não é uma coisa ruim. Alguém que prepara a sua mesa, alguém que arruma a sua cama, sabe? Aquela pessoa que deixa tudo pronto no seu trabalho. Aquela pessoa, talvez, que te ajude a fazer uma faxina maravilhosa, que faz tudo o que você quer. Quando você chega, você está cansado e vê tudo no lugar. O serviço é maravilhoso. E não é problema sermos servidos. Isso não é um problema. Não há um problema nisso, desde que o desejo de ser servido não nos roube a percepção de que nos colocar para servir alguém também é um grande privilégio, uma grande bênção, uma fonte de satisfação de vida. Por exemplo, da mesma forma, não sei quem tem o privilégio de sair de férias, às vezes, de ir para um hotelzinho, e você acorda, deixa o quarto bagunçado, vai tomar o café que já está preparado, aí você fica, às vezes, o dia todo fora do quarto. Quando você chega no quarto, o quarto está arrumadinho, com o ar-condicionado ligado, você só tem que tomar um banho e deitar, e você fala, isso é que é vida, é sobre isso, e você posta no Instagram, é sobre isso, não é? Porque é maravilhoso ser servido, é maravilhoso, é legítimo, é justo. Eu imagino que da mesma forma, agora, a gente precisa entender a satisfação imensa no coração daquele que vai para um lar ou qualquer outro espaço, porque sabe que esse espaço tem pessoas que estão precisando de alguma coisa e essa pessoa então vai lá e leva alguma coisa, alguma bênção, uma palavra, um gesto, alguma coisa para essas pessoas. Porque servir também é maravilhoso. Há uma sensação de satisfação, de propósito. Posso testemunhar com a equipe que trabalhou no aniversário da igreja, sobretudo no café da manhã que a gente quis fazer para os voluntários, ver vocês, voluntários, que servem sempre, sendo servidos. Para a gente foi complicado, para quem trabalhou na equipe, teve gente que trabalhou bastante, foi complicado chegar cedo, marcar horário, projetar, ver orçamento, etc. Mas ver a igreja sendo servida é uma satisfação imensa, isso dá sentido para a vida, sabe? É uma descoberta de conexão de vida, mesmo quando a gente consegue abençoar e saber que a gente foi útil, não só no recurso, mas no talento, no tempo, ou qualquer coisa que a gente consiga contribuir, porque ser servo é um grande privilégio. E aqui está a história de um menino que, antes de ter consciência de quem era, recebeu de uma comunidade um nome, a marca de um serviço, Obed. Talvez, eu fico pensando aqui nessa história, talvez aquela comunidade, ela olhando para a história de Ruth, olhando para a história da Noemi, olhando para tudo aquilo que elas viveram, aquela comunidade talvez carregasse no coração aquela expectativa, sabe, de que aquelas mulheres fossem, enfim, servidas. Porque tem gente para quem a gente olha e diz, de fato, essa pessoa precisa de um descanso. Alguém precisa fazer alguma coisa por essa pessoa. Tem gente para quem a gente olha e que a gente renuncia, inclusive, o nosso tempo, na nossa oração, os nossos pedidos, para pedir por essas pessoas. Porque a gente sabe que elas precisam e a gente fala, Senhor, por favor, faça alguma coisa, coloque alguém ali, ajude ela, ajude ele, Senhor. Porque tem histórias que são tão marcadas pela dor, há tanto tempo nessa fase do sofrimento,
que a gente abdica do nosso tempo, dos nossos privilégios, por causa dessa pessoa. E isso é muito nobre. E eu imagino o nome desse menino, talvez ele tenha surgido no pensamento dessa comunidade, que pensou, olhou para essas mulheres e disse, elas precisam agora de um respiro. Essa comunidade que estava ciente do sofrimento, de toda a história dessas mulheres, e que resolveu dar a respeito daquele menino uma palavra profética de esperança a respeito do nome daquele menino, como se estivessem dizendo em oração que a sua vida, Obed, venha para mudar as circunstâncias dessas mulheres. É isso, que a sua vida seja essa vida que vai servi-las, seja ele servo da sua mãe, da sua avó, seja ele a possibilidade delas recomeçarem uma vida diferente. Nós deveremos lançar essas palavras proféticas que essa comunidade lançou aqui na vida dessas mulheres. Lançar palavras proféticas, Igreja Batista, hein? Sabe o que eu estou falando? Assim, quando eu falo de palavras proféticas, para a gente não confundir, é que as nossas palavras simplesmente deveriam ser orientadas pela intencionalidade de abençoar o nosso próximo. Isso é palavra profética. Isso para mim é palavra profética, não é uma palavra preditiva, a palavra profética não é determinar futuro, a palavra profética não é agir, sabe, como uma pessoa mágica que vai dizer o que vai acontecer, não. Mas é olhar para a pessoa e com uma palavra ou com um gesto dizer, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua vida, eu espero que a sua casa seja uma casa bendita, eu espero que você possa recomeçar a sua vida, eu quero ajudar para que a sua história seja uma história bela, bonita. Isso é palavra profética. São palavras que são lançadas com o intuito de abençoar, com o intuito de fazer com que a vida seja mais bela, com o intuito de fazer com que a história carregue, sabe, o peso e a leveza da narrativa de quem sabe que pode viver bem para Deus. Não precisa viver mal sozinho. E aí o capítulo termina com uma descrição de genealogia. E o que o texto diz é o seguinte, que Obed, filho de Ruth e de Boaz, foi pai de Jessé, avô de Davi. Jessé, pai de Davi. Jessé, aquele homem que vivia nas montanhas e que um dia recebeu a visita do profeta Samuel e disse daqui, e ouviu dizer da boca do profeta, daqui vai sair o novo rei de Israel. Ruth, a moabita, estrangeira, viúva, desesperada, bisavó de Davi, o maior rei humano que Israel teve. Depois de muitas gerações, à frente de Davi, Jesus. Sabe? Obed, Jessé, Davi, geração, Jesus. De alguma forma, a Bíblia, ela nos revela que Deus honra a história de mulheres que lutam, Deus honra a história de pessoas que lutam e as ajuda a recomeçarem a sua vida. Tem gente que olha para a gente, para outras pessoas e diz assim, isso aí não vai dar em nada, sabe? Olha e fala, esse fulano, ciclano, não pode sair nada daí, nada vai acontecer. E esse tipo de fala é o oposto da palavra profética. Essa é uma palavra de maldição. Essa é uma palavra de desgraça. Quem somos nós que não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos para a gente dizer sobre a história de alguém, disso daí não vai dar em nada, desse daí não vai sair nada, desse daí não vai acontecer nada. Eu fico pensando que petulância é essa às vezes que a gente tem.
Ou por acaso o livro de Ruth não está na mesma Bíblia que a gente lê? Ruth, estrangeira, viúva, moabita, mulher, pobre, bisavó de Davi, família de Jesus. Interessante, né? É que nos evangelhos, Jesus, ele tem a sua genealogia apresentada 2 vezes, no evangelho de Lucas e no evangelho de Mateus. No evangelho de Lucas, Lucas escreve para os gregos e está tentando mostrar a genealogia, a ascendência de Jesus como o primeiro ser humano. Então ele vai de Adão e vai passando até mostrar que Jesus é o ser humano perfeito que a gente tanto esperava. Então ele parte da ideia do primeiro ser humano e vai até Jesus. Mas lá em Mateus, o autor, quando escreve a sua genealogia, ele está escrevendo para uma comunidade de judeus convertidos. E o objetivo dele é mostrar a realeza de Jesus. E a genealogia de Mateus se cumpre a esse propósito, de dizer que Jesus é de descendência real, da tradição judia. Então ele vem da linhagem de Davi, ele vem dessa linhagem. Por quê? Porque ali onde Jesus nasceu, ele é filho de pessoas desconsideradas. José, um carpinteiro, um simples carpinteiro, e uma mulher que tem a sua reputação questionada, Maria, por estar grávida, antes do seu casamento. Então, Mateus começa e vai para trás na genealogia, vai para trás, vai para trás, vai para trás, até o momento em que nós encontramos o nome da Ruth. Da Ruth. Essa mulher sofrida está lá na família de Jesus, dá licença, não é para poucos. A história da Ruth é uma história, então, que nos diz que do amor de Deus, ou o amor que Deus coloca na nossa vida, ele vem com possibilidades de recomeço. E vem com possibilidades de recomeço que se colocam acima das regras religiosas. A história da Ruth desconstrói uma hierarquia de leis religiosas, culturais e políticas de uma sociedade. Eu disse aqui que em Deuteronômio 23, 4, o mandamento diz que nenhum moabita, nem amonita vai pertencer à Assembleia de Deus. Isso está lá. Mas a história de Ruth, ela confronta um próprio mandamento bíblico, coloca em conflito esse mandamento, porque o amor de Deus excede a lei, a vida se coloca acima da religião, assegurar a vida e a sua continuidade, como aqui acontece com Ruth, para Deus é mais importante do que seguir lei religiosa. Não sei se dá para a gente entender o tamanho da subversão que existe na história dessa mulher. E Boaz e essa comunidade de Israel se colocam contra a lei religiosa que eles seguiam e acolhem a Ruth, a moabita. E Ruth, então, é responsável por construir uma família real. Davi, o maior rei de Israel, e depois Jesus, o próprio Deus, o amor encarnado. A gente que insiste em fazer leituras da vida ou de vidas, sabe? A gente que estigmatiza pessoas, gêneros, grupos sociais, como se deles nada de bom pudesse acontecer. Pois é, a gente precisa ler mais a Bíblia. A gente precisa ler mais a Bíblia porque tem história. E toda pessoa que tem a sua história irrompida por um resgatador, que é o nosso Jesus de Nazaré, sempre tem a possibilidade de recomeçar, não importa qual seja o seu passado, não importa. Jesus é o nosso Boaz, é o nosso resgatador na nossa história. Ele nos resgatou e nos deu a possibilidade de um recomeço. Nem todo mundo teve a oportunidade, nem vai ter, como teve a Ruth, de pertencer a essa árvore genealógica ligada ao nome de Jesus. Mas todo mundo pode ter o seu nome escrito depois de Jesus nessa árvore. Todo mundo pode fazer parte dessa família de Deus. Todo mundo pode participar dessa família de Deus. Todo ser humano
de qualquer lugar, de qualquer classe social, de qualquer condição de vida, de qualquer orientação, todo ser humano pode ter o seu nome após o nome de Jesus. Sabe, com a porta de entrada aberta para que se entre nessa grande família. Porque lá atrás, quando Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso incluía a minha família, a sua família também, a minha vida e a sua vida também, a vida de todo ser humano, que pode ser resgatado por Jesus. E ninguém aqui precisa ficar caminhando, achando que precisa ter pedigree religioso, sabe, ou de uma tradição, para ter uma história bonita. Não, porque depois do nome de Jesus, em algum momento da nossa história, vem o meu e vem o seu, vem o nosso nome, nessa genealogia. Ruth nos diz que todo mundo pode recomeçar e pode escrever, ainda assim, uma linda história. E todo dia com Jesus é tempo de recomeço. E essa talvez seja a maior mensagem do livro de Ruth. Amém? Amém. Enquanto o grupo de louvor sobe aqui para a gente cantar uma oração, eu quero convidar você a baixar sua cabeça e orar. Eu não sei onde a história de Ruth e Noemi tocou a sua existência, nessa série de reflexão, mas eu sei que a palavra de Deus, ela sempre atinge a gente, de algum momento, de alguma forma. E essa palavra que é viva, ela pode sempre restaurar aquilo que a gente acha que não poderia ser restaurado, nos dar caminhos que a gente pensava que não poderia mais trilhar e fazer com que a gente enxergue horizontes que a gente pensava que não pudesse mais enxergar. Porque no fundo a história da Bíblia é a história de pessoas que recomeçam com Deus e reescrevem a todo momento a sua história. Eu fiquei pensando em todas essas narrativas que estão ali nesse livro que a gente estuda toda semana. Você tem Moisés, que se encontra com seu resgatador e começa a escrever uma linda história, né? Saindo de uma vida rotineira e sem sentido, de fuga no deserto. Você tem Josué, que é a possibilidade de acessar e dividir a terra que foi partilhada e foi entregue como herança. É o nosso chamado, dividir todo esse mundo aqui. Você tem o próprio Davi, bisneto da Ruth, é a graça de superar situações infelizes e reescrever suas histórias, mesmo com seus erros ali. Você tem um profeta Jonas, lutando contra os seus medos e superando o seu egoísmo, para fazer aquilo que Deus pediu e escrever uma linda história. Você tem a própria Maria, mãe de Jesus, que mesmo questionada em sua sociedade, é aquela que escreve uma história que dá vida à vida, traz vida ao mundo. Você tem aquele homem curado de paralisia, que com o resgatador Jesus é aquele que recebe a oportunidade de não mais ser deixado para trás. Você tem aquelas pessoas marginais que são excluídas pelos estigmas sociais da época de Jesus e que Jesus se senta com elas, que Jesus as cura, que são consideradas imundas e têm a possibilidade de voltar e serem reconhecidas no meio social. Você tem tanta coisa, mulheres que eram chamadas de prostitutas e viraram discípulas influentes, que foram primeiras testemunhas da vida e do milagre da ressurreição. E com a gente não precisa ser diferente, não é e não deve ser. Com Jesus, o nosso resgatador, que cuida da gente em cada momento da nossa vida, nós podemos recomeçar uma nova história. Não importa o passado que nós tivemos, não importa o que disseram sobre nós, não importa o quão difícil foi chegar até aqui. O que importa é que esse Jesus veio para nos resgatar e colocar na sua família, para que nós pudéssemos viver recomeços e inícios de histórias belas, abençoadas e plenas de vida. Amém? Amém. Se você quiser cantar
essa oração como uma afirmação da fé. Deus cuida de mim. A gente precisa entender às vezes o que acontece nas nossas vidas. De fato, a gente não consegue interpretar tudo no mesmo momento em que as coisas acontecem. Mas a gente tem uma certeza: Deus cuida da nossa história. E cuidando da nossa história, sempre haverá possibilidades de recomeço. Amém?